Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e hoje o assunto do programa Psicologia e Vida será a procrastinação. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Mas eu vou explicar o que é de uma forma bem simples para você entender e aprender a lidar com as situações onde isso acontece e para evitar que isso aconteça, na verdade. Vamos então ao conceito primeiro da procrastinação. A procrastinação, ela é simplesmente um ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisava ser realizada. Então você é o famoso deixa para depois, né? Depois eu faço. Ou seja, você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. Você não se sente capaz de fazer naquele momento, naquele dia, naquela hora que deveria estar sendo feita a tarefa. Então, é como se tivesse uma lacuna, um vazio entre a intenção e a ação. Ou seja, você sabe que você precisa fazer, você tem a intenção de fazer, mas você não faz. Por exemplo, eu tenho a intenção de estudar para a prova, mas não consigo sentar lá e estudar. Eu deixo para depois. E como que esse fenômeno aparece, né? Como que isso acontece? Pode ser algo consciente ou inconsciente. Mas, na verdade, não faz muita diferença se é consciente ou se é inconsciente. Porque, em ambos os casos, é uma decisão de empurrar a atividade para frente. Normalmente, isso é feito substituindo essa tarefa que deveria ser feita naquele momento por uma atividade mais prazerosa, que te dá aquela recompensa mais rápida. Por exemplo, eu deixo de estudar e fico vendo TV. A recompensa, né, positiva ali, que você está vendo TV, está vendo o programa que você gostaria, né, em troca de ir lá estudar aquela matéria, né? Mas então, qual é o verdadeiro problema quando a procrastinação já tomou conta da sua rotina? É que você não consegue os resultados que gostaria e se frustra, podendo levar até a uma depressão, uma baixa autoestima e por aí vai. A procrastinação, ela é de fato o maior inimigo da produtividade das pessoas. Uma baixa na produtividade, né, no trabalho, em casa, nas suas atividades que você tem, muito se dá pela procrastinação. Então é importante a gente saber, né, se a gente está procrastinando, o porquê dessa procrastinação, né? Se você assistiu meus programas anteriores, se não assistiu, ele fica gravado no meu YouTube e no YouTube da Web Rádio Amparo. Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele se rende à procrastinação facilmente, porque o cérebro tem preferência pela recompensa imediata. E aí o cérebro vai sempre lutar contra tarefas que prometem vantagens futuras lá na frente, em troca de esforços no presente. Ou seja, eu me esforço, né? Mas eu só vou ter o resultado disso lá no final do ano, se eu vou passar de ano ou não. Então, deixa mais para frente, né? Se eu não conseguir uma nota melhor agora, eu tento depois. Então, uma das circunstâncias que aparecem nas situações para elas serem empurradas para frente são as circunstâncias negativas de uma determinada tarefa. Por exemplo, se essa tarefa que precisa ser feita é desagradável de fazer, ou mais complexa, mais difícil, por exemplo, então ela tem uma característica negativa. Essa situação tem uma característica negativa. Por exemplo, você vai estudar para uma prova e é uma matéria difícil,
é uma física, né? É uma química, e muito difícil. Lá na faculdade, né, o pessoal da engenharia estudava cálculo, sabe? É difícil. E aí é desagradável, é muito custoso você estar ali fazendo, né, aquela tarefa, estudando. Então, ela tem uma característica desagradável de fazer, tá? E aí a tendência é você empurrar para frente, até o último minuto. Então, o que fazer para não ser pego de surpresa pela procrastinação? Por que eu digo de surpresa? Porque atentem para o seguinte: quando você se dá conta que está procrastinando, é porque esse processo já está muito avançado. E aí é um pouco mais difícil de se ajustar, mas ainda assim é possível. E às vezes também as pessoas brincam um pouco com esse conceito, mas não sabem o quanto isso adoece as pessoas. Isso pode adoecer seriamente as pessoas de você ter uma tendência a procrastinar. Então, se você se percebe que é uma pessoa procrastinadora, de acordo com o que eu estou falando aqui para você, você empurra as atividades para frente, normalmente essas tarefas mais difíceis, tem sempre a tendência de deixar para depois. Se analise. Se não conseguir sozinho, procure um psicólogo para poder te orientar. Por quê? Porque isso vai se tornando uma rotina, né? E daqui a pouco você não está conseguindo dar conta de tarefa nenhuma. Uma dica importante para você começar a parar de procrastinar, eu vou dar algumas dicas para você. Uma delas é fazer pequenos movimentos para melhorar esse processo. Ou seja, você tem uma tendência a colocar para frente aquilo que você precisa fazer hoje, porque é uma meta grande que você tem, né? Assim, você tem uma meta grande para fazer, você calcula algo grande para você fazer. Diminua essa meta. Defina uma meta mais baixa. Entende? Por quê? Porque a recompensa virá mais rápido. E aí o seu cérebro fica mais satisfeito com as recompensas mais rápidas. Pois o resultado será positivo de quem conseguiu executar a tarefa. Então, quanto mais próximo, né, de você conseguir a recompensa, e se dê uma recompensa mesmo por isso, tá? Uma segunda dica é gerencie as suas emoções, não apenas o seu tempo. Não gerencia só tempo, sabe, que você vai levar para fazer a tarefa ou não. Gerencie as suas emoções, reconheça que emoção está envolvida nesse processo de não querer executar aquela tarefa. É um erro acreditar que você deve esperar estar com bom humor para fazer algo. É uma grande armadilha da procrastinação. Não caia nesse erro. Tire esse hábito da sua rotina. Se você tem uma fala de eu não estou bem, né? Eu estou cansado, e então, poxa, trabalhei demais ontem, então o que eu ia fazer hoje eu deixo para amanhã, deixo para domingo, e aí vai fazer lá no domingo, né? Lá no último minuto do domingo, estudar lá no último minuto para a prova de segunda-feira, e aí o resultado ainda é ruim, porque você não consegue estudar, não estuda tudo, não tem tempo. E isso vai virando uma bola de neve. Então, não espere estar com bom humor para fazer algo que você deveria fazer, porque isso é uma grande armadilha para você cair na procrastinação. Sabe, aquela conversinha do tipo, hoje não estou bem, não estou com muita motivação para isso, afinal de contas trabalhei demais a semana, não estou legal para fazer essa atividade, e aí isso vai parecendo até cada vez mais justo, você vai se convencendo que realmente você está certo em deixar para depois, porque você merece um descanso, né?
E aí esse motivo parece até justo, mas se você se deixar levar por esse engano, pode levar você a um ciclo vicioso muito perigoso. Isso acontece por quê? Porque nós vamos nos esquivando das tarefas que precisam ser feitas para, na verdade, tentar regular essas emoções desagradáveis que aparecem se eu tiver que fazer aquela atividade. Então, eu vou evitando o sofrimento. E o ser humano, né, ele faz de tudo para evitar sofrimento e ganhar recompensas, né? É muito bom ser recompensado, mas é muito ruim sofrer por aquilo que precisa ser feito. E aí a gente precisa tentar regular essas emoções que levam à procrastinação. Por exemplo, o medo de falhar. Quando você tem medo de falhar, ou seja, eu tenho medo de errar, vou deixar isso para depois. Mas às vezes, por isso que eu falei, isso pode ser consciente ou inconsciente, mas o resultado é que você não faz. Então, trazer para a consciência é importante. Então você tem que fazer uma análise se aquela atividade que você deixou de fazer e precisava ser feita, e só podia ser feita por você, você deixou de fazer por medo de falhar. E aí a gente precisa, por que é bom fazer essa análise, né? Gerenciar as emoções. Porque eu preciso reconhecer por que eu não posso falhar. E a pergunta é essa, por que eu não posso falhar? Sim, nós somos falhos. E a gente precisa aceitar que podemos falhar. Devemos nos esforçar para não falhar. Mas isso não nos dá a garantia de que não vai acontecer um erro. Mas eu não posso, então, deixar de fazer algo porque eu não posso errar, então eu não faço. Não, eu preciso fazer, mesmo contando que o erro pode acontecer. Medo de não ser competente para resolver os problemas. Sim, às vezes eu não tenho que saber tudo. Eu não tenho que dar resolução para tudo. E às vezes tem coisas que eu quero resolver e não é para ser resolvidos, é para ser conversado, né? Então, analisar o porquê que eu estou deixando determinada atividade de ser feita. Medo de decepcionar os outros, medo de não ser aceito da forma que eu faço, né? E aí nós vamos evitando esses medos sem olhar para eles, evitando essas emoções. Então, aprender a lidar com as emoções é muito importante para fugir da procrastinação. Isso é fácil? Não, porque a gente começa a olhar, às vezes, para o pior que tem na gente, né? Para o mais difícil, com aquilo que eu não sei lidar. Mas reconhecendo, mexendo realmente nessas emoções, né, que vêm e tentando entender, né, por que isso acontece, que eu vou criando estratégias para lidar com essa tendência à procrastinação. Uma terceira dica é nomeie o problema. Isso é mesmo uma procrastinação? Se pergunte mesmo. É o empurrar para frente o que deve ser feito hoje? Ou é apenas um atraso? Ter essa clareza, né, o que são casos de procrastinação e o que são apenas atrasos, né, que tem outro sentido, facilita o processo de visualizar a prática e de gerenciá-la, né? Quando se tem um inimigo que está nos impedindo de caminhar, nós precisamos, no mínimo, conhecê-lo e nomeá-lo, para que possamos criar estratégias para derrotá-lo. Aqui no caso, se você detecta que não é uma procrastinação, mas eu estou sempre me atrasando, eu preciso ver o porquê que eu estou sempre me atrasando. Será que eu tenho dificuldades de me organizar? Eu tenho dificuldades de planejamento? Será que eu tenho... eu coloco 1000 coisas para fazer num dia, né, quando na verdade eu não consigo fazer 2? Então a gente precisa se organizar para ver o porquê também está acontecendo esses atrasos, né?
Uma última dica que eu poderia te dar hoje é o seguinte, é um exercício, né, que eu adoro os meus exemplos práticos, de você vai fazer o seguinte, você vai visualizar o seu futuro eu, o futuro você, o você de amanhã. Como assim? Se acreditamos que o eu de amanhã, presta atenção, se acreditamos que o eu de amanhã terá mais energia para fazer o que era para ser feito pelo eu de hoje, né? Porque se eu empurro para amanhã, eu penso, o eu de amanhã está mais preparado do que o eu de hoje, né? Ele vai ter mais força de vontade, ou seja, eu de amanhã consigo fazer melhor do que eu hoje. Eu vou ter mais força de vontade em alguma tarefa que seja ameaçadora. O que acontece? Eu preciso reforçar o senso de continuidade. E o que é isso? Praticar diariamente por 10 minutos essa visualização do eu do futuro, ou seja, o eu, né? Para ver que o eu do presente e o eu do futuro são em grande parte um e o mesmo, né? E assim ser mais gentil consigo mesmo. Ou seja, se eu estou jogando para amanhã algo que precisa ser feito hoje pela mesma pessoa, ou seja, não é ninguém que vai fazer por mim amanhã, eu também vou fazer amanhã. Se eu sou capaz de fazer amanhã, eu também sou capaz de fazer hoje. Então você vai escolher uma das áreas que você mais precisa parar de procrastinar. Imagine a si mesmo, a si mesmo numa certa data limite, tá? Você vai traçar uma data e limite. E aí você vai imaginar onde você está, o que você vê, como você se sente, que palavras você poderia ler em um e-mail sobre essa tarefa que você precisa parar de procrastinar e como você gostaria de ter cumprido essa tarefa. Responde tudo isso. Você vai se imaginar numa data aí limite, né, para executar essa tarefa que você procrastina. E aí você vai pensar onde você está, o que você vê, como você se sente, que palavras você lê em um e-mail sobre essa tarefa e como você gostaria de ter cumprido essa tarefa. E aí depois de você responder tudo isso, você traz isso agora para o presente. O que acontece? Você vai ver que realizá-la lá nessa data lá na frente ou agora, você é capaz tanto lá na frente como agora. Não tem diferença. Não tem diferença. Eu passei algumas dicas importantes para lidar com a procrastinação e sair dela. Mas às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente não consegue fazer, né, isso sozinho. A gente precisa às vezes de uma ajuda profissional para isso. No meu Instagram, que é o @paulabarretopsi, você pode encontrar mais sobre assuntos de saúde mental, né? E lá você também pode me chamar no direct e falar comigo. Essa questão da procrastinação, ela é muito importante porque, como eu falei, né, aqui no meio do programa, ela é responsável por muita baixa de produtividade, inclusive nas crianças, nos adolescentes, né, que nessa vida aí tecnológica, nessa coisa do tudo muito rápido, né, respostas muito rápidas, querem as coisas muito imediatas e quando se deparam com atividades que precisamos esperar, atividades que têm processos, né? E na maioria da vida, tudo nosso tem um processo para chegar a um determinado resultado, né?
a tendência é não realizar, a tendência é estar desmotivado para realizar. E isso, às vezes, as crianças precisam de um olhar de um adulto e também, às vezes, de um olhar de um profissional para saber por que isso está acontecendo e o que precisa ser reestruturado na vida, né, desse adolescente, desse jovem, né? Então, é bem importante o cuidado com essa questão da procrastinação. Então, ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo programa Psicologia e Vida, toda terça-feira às 9 horas da manhã, na Web Rádio Amparo. Um abraço a todos. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.